Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui. O meu nome é Hannah e aqui a gente fala sobre livros. E hoje nós vamos falar sobre livros para poder te fazer sair da ressaca literária. Mas antes de falar dos livros para vocês, aproveita, curte, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Compartilha com todo mundo que também gosta de livros, assim você vai ajudar esse conteúdo a ser entregue para mais pessoas e você me ajuda a crescer sem ter nenhum custo para você. E também, levando em consideração que são livros que são para sair da ressaca literária, não necessariamente eles são totalmente perfeitos, não são nenhum 5 estrelas favoritado aqui porque ele realmente é totalmente incrível e tal. Não, são livros que realmente funcionam, me mantêm imersa na leitura e fez com que eu conseguisse de fato sair da ressaca ou evitar que ela se instalasse por aqui, tá bom? E acho que não poderia faltar nessa lista os livros da Freida McFadden, que são livros que estão tomando conta de todo o mercado. Os leitores estão ficando ávidos para poder conhecer a escrita dela, e um deles foi exatamente A Contadora, que é o meu primeiro contato com a escrita dela e que realmente eu devorei e me libertei da ressaca literária. E A Contadora, a gente conhece a Dawn, que é uma recém-contratada para trabalhar como contadora na Vixed, que é uma empresa farmacêutica. Apesar dela ser pequena, ela ainda precisa de alguém que seja responsável por isso, porque o chefe não está dando conta de fazer tudo sozinho. E a moça chamou muita atenção lá na empresa, não só por conta da sua eficiência, mas também por conta de certas peculiaridades dela. Uma delas seria a sua fixação muito forte por conta das tartarugas, e outra é por conta da sua pontualidade, ao ponto até de puxar a orelha de algumas pessoas por chegarem atrasadas na empresa. E é exatamente por conta da sua pontualidade que o dia que ela não aparece e nem deixa aviso dizendo que não vai aparecer no trabalho, chama a atenção da Natalie, que é a colega de trabalho dela e também uma das vendedoras da Vixen. O caso acaba tomando uma repercussão muito grande e, embora tenha um detetive que tome conta do caso, a Natalie também vai fazendo as suas investigações por conta própria. E junto com o detetive e a Natalie vão descobrir coisas que, sinceramente, seria melhor se ninguém tivesse perguntado nada. Conforme a investigação vai andando, a gente tem os fatos pelo ponto de vista não só da Natalie, mas também da própria Dawn, já que tem alguns e-mails dela que são deixados para trás no computador. E aos poucos a gente vai criando as nossas próprias teorias sobre o que realmente teria acontecido, porque a Natalie fala uma coisa, mas a contadora fala outra coisa completamente diferente. Então quem estaria falando a verdade, quem estaria mentindo, e aos poucos a gente vai criando as nossas próprias teorias, só que isso não quer dizer que a gente não vai ser feito de trouxa no meio do caminho. Eu gostei bastante desse livro, realmente eu devorei ele acho que em 2 dias, porque eu simplesmente não queria parar e eu precisava saber qual que seria o final daquela fofoca. A reviravolta foi muito interessante, apesar de ter algumas coisas que não são muito críveis, mas é aquilo, funcionou, eu gostei bastante e me tirou da ressaca. Ainda falando da nossa querida Freida, outro livro que seria maravilhoso para sair da ressaca é Nunca Minta, que foi também uma das minhas leituras mais recentes da autora. Esse livro, inclusive, já tem resenha aqui no canal, vou deixar em algum lugar aqui nos cards, e ele traz a história de um casal que está muito feliz porque está em busca da casa perfeita para chamar de lar, e em meio a alguns dos anúncios eles encontram um casarão que está sendo vendido a um preço de banana praticamente, e não custa nada dar uma olhada lá. O problema é que esse casarão é num lugar muito inóspito, que não tem sinal de celular, que não tem sinal de internet, não tem sinal de nada, e simplesmente quando eles chegam lá é no meio de uma nevasca e tem uma série de coisas que acontecem lá na casa que dá a entender que ou você está sendo assombrado por um fantasma, alguma coisa assim, ou de fato tem alguém na casa. E esse clima de dúvida vai ficar por um bom tempo, até porque assim que eles colocam o pé dentro da casa, a nevasca se intensifica e eles não vão poder sair nem tão cedo. Então o jeito é ficar lá, esperar a nevasca passar e enquanto isso descobrir o que realmente está acontecendo lá dentro da casa. Esse foi um livro que começou muito bem, ele tem uma premissa muito boa, só que sinceramente eu achei que as motivações dos personagens, não só os protagonistas, mas os outros secundários, foram muito fracas, sabe? Eu não gostei muito da explicação que foi dada e, sinceramente, acho que se fosse só na base da conversa, um diálogo, umas 2 horinhas ali, todo mundo ali conversando, se resolvia, sabe? Não dava motivo
por aquilo que foi explicado. Mas é isso, o final tá aí, não me fez tanto de trouxa assim, mas ainda é uma boa leitura e que funcionou. Foi super rápida, super fluida, terminei em questão de 2 dias e também é uma boa opção para você sair da ressaca. Agora, saindo um pouco do suspense e indo para comédia romântica, Sophie Kinsella é sempre uma boa pedida quando eu estou de ressaca, porque realmente os livros dela funcionam e eu sempre dou boas risadas. E em Lua de Mel a gente acompanha a história de 2 irmãs, sendo uma casada em vias de pedir o divórcio e a outra solteira, mas que estava doida para se casar, só que já tá chegando aos 30 anos e ela não conseguiu, principalmente porque a pessoa que ela achava que ia pedir ela em casamento não pediu. E a solução foi se casar com um rapaz que muito tempo atrás fez uma promessa para ela de que se eles chegassem aos 30 anos e os dois estivessem solteiros, eles iriam se casar independente de como eles estivessem. Financeiramente, pessoalmente, não importa. Eles iam se casar quando chegassem aos 30. E parece que agora é a hora deles cumprirem essa promessa. A noiva desesperada em questão se chama Lois e ela foi em busca do seu sonho do casamento perfeito e uma lua de mel na Grécia, que seria um paraíso muito perfeito se não fosse a irmã dela desesperada para impedir que esse casamento seja consumado, porque ela acha uma loucura que a irmã se case nesses termos. E parece que ela não é a única que pensa assim, já que o padrinho do noivo também acha que essa ideia é uma loucura e ele viaja também até a Grécia atrás desses dois para impedir também que esse casamento seja consumado. Então se junta o casal que quer ser feliz e o outro casal que quer impedir que o casal recém-casado seja feliz. É uma confusão muito grande, só que eu sinceramente acho que a ideia da irmã foi muito boa, tentando proteger a caçula de certas atitudes que poderiam levar a arrependimento no futuro, só que ao mesmo tempo são situações que são muito vergonha alheia, sabe? São muito constrangedoras e eu acho que se eu estivesse no lugar da irmã dela, eu não sei se eu ia aceitar certas coisas da mesma forma como ela aceitou. Foi uma leitura muito boa, foram quase 500 páginas que eu sinceramente devorei, eu nem senti o tempo passar, ainda mais lendo pelo Kindle, porque não dá muito essa impressão, né, de que faltam muitas páginas. Eu fui simplesmente devorando e eu gostei bastante, mas eu acho que se eu não tivesse de ressaca literária, talvez eu tivesse uma opinião um pouco diferente em relação a ele, e talvez até um pouco negativa. Só que como a ideia aqui é exatamente indicar livros que te tirem da ressaca literária e esse livro funcionou comigo, fica aqui a recomendação, porque vai que com você funciona também, né? Mas não é um livro que eu leria novamente, talvez com a mesma impressão positiva que eu tive da primeira vez. Ainda na onda dos romances, Amor em Roma traz a história de uma cantora muito famosa, que é a Amélia, só que ela já está muito cansada da rotina dela de shows intermináveis e ela só quer um pouco de férias. Só que parece que ela nunca consegue as benditas das férias porque a empresária dela não deixa. E depois de muitas idas e vindas, muitas discussões a respeito disso, a solução que a Amélia consegue é simplesmente arrumar as malas na calada da noite e se mandar para um lugarzinho meio afastado, onde ela possa passar nem que seja um final de semana longe de toda a correria do trabalho. E o local de destino é uma cidade que ela vê num dos filmes da sua atriz favorita e ela quer seguir os passos da sua ídola, afinal de contas, se ela teve um final feliz, quem sabe a Amélia da realidade também tem. E é assim que a gente conhece Roma, só que não é Roma de Itália, é Roma nos Estados Unidos, numa cidadezinha no interior do Kentucky. E ela vai conhecer essa cidade de uma forma que ela jamais esperava, porque ela tinha planejado ficar hospedada numa pousada onde ninguém a conhecesse, só que ela vai acabar tendo mais contato com a população da cidade do que ela imaginava, logo no momento em que ela chega. Isso porque o carro que ela escolhe para poder fazer essa viagem quebra logo assim que ela chega na cidade. E ele vai quebrar exatamente na frente da casa de um dos moradores mais carrancudos que tem na cidade. Noah pode ser um homem muito carinhoso, muito talentoso no trabalho dele, principalmente tendo cuidado com a família, mas com estranhos ele não se dá muito bem, principalmente uma estranha muito famosa como a Amélia. Então o contato deles não é muito amistoso logo no começo, mas ele
ele sabe que ele precisa ajudar a menina para ela poder ir embora para casa logo e ele ficar em paz de novo. Só que isso parece estar longe de acontecer, já que o carro da Amélia quebra e precisa ficar alguns dias para conserto na oficina. Enquanto isso, ela não tem muito onde ficar, até porque a pousada fica muito longe da onde ela parou e ela não faz a mínima ideia de como faz para chegar lá na bendita da pousada. O jeito que tem é ela ficar hospedada na casa do Noah, contra a vontade dos dois, e essa proximidade forçada acaba fazendo com que os dois tenham experiências que jamais imaginariam, tendo uma pessoa convidada na cidade que seria tão famosa desse jeito. A narrativa é muito gostosinha e em primeira pessoa, então a gente tem os fatos contados tanto pelo ponto de vista da Amélia quanto pelo próprio Noah. E é muito engraçado ver esse ponto de vista dos dois conforme eles vão se conhecendo cada vez mais. Eu gostei muito, torci muito por esses dois, e esse acho que é o único livro que aqui realmente ele valeu as 5 estrelas. Eu acho que se eu lesse ele, mesmo sem estar na ressaca literária, ele teria funcionado do mesmo jeito, porque foi uma narrativa muito boa, muito gostosinha, muito apaixonante. Terminei com o coração quentinho e querendo arrumar as minhas malas também para ir para essa cidadezinha de Roma. E essas foram as indicações de hoje. Agora aproveita e me conta aqui nos comentários se vocês já leram alguns desses livros ou se vocês têm alguma outra indicação para quem está na ressaca literária e precisa de uma opção para sair. Aproveita também, curte esse vídeo, compartilha, ativa as notificações para você não perder nada o que é publicado aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!